Agora, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou a Adriana e eu vou começar um pouco da minha apresentação junto com a da Larissa para falar um pouquinho para vocês sobre as nossas experiências no tratamento de pessoas com depressão. Para entender um pouquinho isso, eu trouxe algumas histórias aqui para a gente poder pensar, né? Então, a primeira história nós temos de Carlos, que ele é casado com Luísa, que espera um filho. Da Roberta, que ela está prestes a fazer um vestibular, né? E ela está muito ansiosa porque ela sonhava muito com isso. De uma pessoa que resolveu se separar do marido finalmente, porque falava que ele era frio, que ele não dava mais atenção. De uma outra pessoa que resolveu mudar a vida, né? Falando que queria demitir uma funcionária que era muito folgada, que não admitia uma funcionária antes e aceitava tudo que ela fazia. Então, de certa forma, a gente pode ver que são situações que trazem mudanças, né, e que geram estresse, um estresse positivo e negativo, né? Você tem uma pessoa que está querendo entrar na faculdade, você tem uma outra pessoa que quer fazer uma vida nova com um outro parceiro, você tem uma vida de uma pessoa que está para ter um filho, né? Mas até aí tudo bem. Só que o problema dessas histórias é que essas pessoas aqui têm depressão. Né? Então, não é só um filho, é um filho de uma mulher que tem depressão. Né? Não é só um vestibular, é um vestibular de uma pessoa que com depressão se cobra demais por errar, que acha que já vai fracassar desde o começo. Né? Porque os pensamentos negativos surgem numa intensidade tão grande que eles não acham que eles são capazes de melhorar. Né? Na verdade, a Angélica ela quer se separar porque ela tem um sintoma da depressão que faz com que ela não sinta mais interesse por nada. Então, não é o marido que tem problema, muitas vezes, é ela que não tem mais amor, muitas vezes nem por si. Né? Então, não são histórias comuns, não são histórias que a gente tem que olhar por um olhar ok, é uma situação normal. Né? Essa parte que ela resolveu pedir para o RH demitir porque era folgada demais, essa pessoa estava com depressão. É uma pessoa que está cansada, que não rende mais quanto antes. Né? E, muitas vezes, a gente esquece que tem um sujeito com problemas. A gente quer que as pessoas rendam, que elas tenham uma produtividade, mas a gente esquece de olhar, mas espera aí, se ela rendia tanto, o que será que está acontecendo que hoje ela não rende tanto? Por que essa pessoa não tem mais o desempenho que tem antes? Será que ela está desanimada com o trabalho? Ou será que ela está passando por alguma fase diferente? Né? Então, essas situações acontecem no dia a dia e muitas vezes não são enxergadas da forma que devem, né? E a depressão, ela é um transtorno de humor que afeta uma grande parte da população mundial, a gente sabe, né? Ela é um dos transtornos mais incapacitantes do mundo em relatórios atuais, né? Que gera aí danos enormes, não só para a vida do sujeito, mas de todos. Por isso que é importante a gente pensar na família, principalmente porque a família sofre junto, a família vive junto, a família vê a pessoa adoecer, muitas vezes se culpa, porque fala, por que eu não vi isso antes? O que eu poderia ter feito? Né? Então, essas perguntas que vocês estão vendo são perguntas que, no consultório, a gente vê basicamente todos os dias. Né? E os pacientes também se cobram. Né? Eu gostaria de ser melhor para os meus pais, para minha esposa, para os meus filhos, e eu não consigo. Né? Então, existe cobrança dos dois lados. Né, uma dinâmica diferente para a gente se enxergar. Então, ele pergunta, mas por que ele está com depressão? O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa que pode ter ajudado? Como é que eu sei se ele está deprimido ou se ele quer ficar sozinho? Porque, às vezes, eu posso estar sendo intrusiva demais e eu não sei quando parar. Né? Por que ele me evita? Será que ele evita mesmo ou será que ele, né, ele está tendo esse comportamento com todo mundo? Então, muitas vezes, essas são perguntas que a gente tem no dia a dia. Né? E eu espero que vocês conheçam um vídeo muito interessante que eu geralmente passo para os pacientes e para os familiares, né? Que é esse daqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um vídeo da Organização Mundial de Saúde. Ele chama Black Dog. Inclusive, tem uma organização, né, que é específica para isso, de tanto que esse vídeo foi educativo. Né? Claro que tem algumas ressalvas, como todo trabalho, mas eu acho que eu tenho mais elogios para fazer desse vídeo do que críticas, inclusive da instituição, né, que faz, que é uma organização muito séria, e também do que gerou como resultado, que foi, inclusive, uma força-tarefa, né, que eles têm agora como lidar com a depressão, Black Dogs para idosos, Black Dogs que eles estão tentando desenvolver para crianças. Então, eu acho que quero compartilhar com vocês.
E, se possível, compartilhem com outras pessoas também, tá? His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Bacana, né? Esse é um vídeo muito que eu uso muito no consultório e por isso que eu falei, eu recomendo vocês a passarem esse vídeo também, buscarem, trabalharem com ele, porque tem um bom resultado, né, para poder educar as pessoas, os familiares e até o próprio paciente, né? Ele se vê ali em cada um desses pensamentos, porque realmente é assim que funciona muitas vezes a depressão, né? Eles se sentem realmente como se tivesse um cachorro assim, que estivesse tomando conta deles e eles estivessem muito cansados, né? E aí, usando até a metáfora desse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre como que a gente pode trabalhar
né, com os sintomas da depressão e como que nós podemos fazer com que o familiar ajude essas pessoas sem acabar também se cobrando demais, né, para que não haja aquele ciclo vicioso que um cobra por estar falhando e o outro cobra porque vê que o outro falha e assim por diante, né? Então, um sintoma típico da depressão é quando o humor está triste ou deprimido, né? A pessoa não tem mais vontade de sair, ela chora muitas vezes muito facilmente, a emoção dela, a labilidade emocional, ela reage muito de forma muito intensa a emoções que muitas vezes a gente não teria tanta resposta, né? Eventos negativos têm um tom muito maior para elas do que para a gente, né? Então, como é que a gente pode fazer quando nós nos depararmos com pessoas assim? Na verdade, a melhor coisa é ser compreensivo, ser atencioso, escutar. Muitas vezes escutar vale mais do que falar, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas o que eu vou falar? Eu gostaria de ter uma palavra. Às vezes você pode ter um gesto que é muito melhor do que uma palavra, né? Abraçar aquela pessoa que você conhece, que você gosta, quando você vê que ela não está bem, pode ser um ato de afetividade maior do que qualquer palavra formal ou bem feita, que não substitui, né? A atenção, o carinho. A atenção, muitas vezes a pessoa, quando ela está deprimida, ela se fecha para o mundo. Então, se você não redobra a tua atenção pela pessoa, ela também não vai buscar, porque ela não está bem para poder buscar essa atenção, né? Então, é muito importante olhar para esse sintoma e saber o que fazer, porque não basta só, enquanto familiar, saber, né? Eu sei que é muito importante o familiar saber quais são os sintomas da depressão, mas e aí, o que eu faço com esse sintoma quando ele vem? Né? O segundo sintoma que é muito importante para entender a depressão é a falta de interesse por realizar as atividades. Então, ele não está sendo folgado, ele realmente não tem energia para fazer aquilo que ele se propõe, né? Então, ele faz planos e, às vezes, ele se frustra porque ele não consegue ter condições para elaborar ou para fazer aqueles planos. Então, eu tento, mas eu não consigo. Aquela pessoa que fala, né, que está sempre naquela marcha, né? Então, isso frustra muito a pessoa. O familiar também, ele se irrita muitas vezes porque ele coloca para ele, né, o que eu posso estar fazendo? Ele não faz nada. O que eu faço? Né? Vai ficar até quantos anos assim? Você acha que ele também não pensa nisso? Ele pensa, ele fala, eu vou ficar até quantos anos assim? Né? E isso aumenta o círculo vicioso ainda mais. Então, nesse momento, é mais fácil incentivar a pessoa a sair, convidando, falando assim, olha, eu vou em tal lugar, vamos comigo? Já coloca um incentivo, vamos comigo. Não pergunta, você quer ir? Ele vai falar que não, né? Porque ele não quer sair, ele não tem interesse por fazer isso, ele não tem motivação, por mais que ele desejasse até fazer. Então, convide, faça ele ter algumas responsabilidades ou tarefas, dependendo da gravidade do transtorno. Que a gente sabe que a depressão ela pode, né, igual mostrou ali na gradação, de ser um cachorrinho grande ou ir aumentando e vice-versa. Né? Então, se o cachorro, né, assim, sendo análoga, se a intensidade da depressão for muito alta, dê tarefas, né? Mande a pessoa fazer alguma coisa dentro da casa, ela tentar elaborar alguma receita, ela tentar fazer limpar algum cômodo, organizar o próprio cômodo do quarto, ver se quer algum livro, fazer uma motivação. Olha só aquela estante ali, está muito parada, vamos arrumar, vamos ver se está faltando algum livro, se a gente pode doar algum livro para alguém. Então, faça a pessoa se sentir útil também. Muitas vezes, o senso de ela estar ajudando alguém faz com que ela mesma saia da depressão também. Né? O social, ele não é tudo, mas ele faz parte, porque a pessoa não tem só uma desordem química com a depressão, mas ela também se isola socialmente, uma coisa vai piorando a outra. Né? A medicação, junto com o suporte social, junto com os trabalhos que a gente faz em psicoterápicos, eles são essenciais, mas quanto mais a gente tiver, melhor. Então, faça com que ele comece a automaticamente sair. Me ajuda a fazer essa lista, né, que eu tenho que fazer no mercado, você pode me ajudar? Convide ele, comece a fazer sem querer, querendo, com que ele tenha tarefas dentro de casa. Sintomas de alimentação, a pessoa tem alteração de peso, ela tem alteração de apetite, sim, muitas vezes a comida não tem mais aquele sabor de antes, né? Eles sentem um peso no estômago tão grande que é como se não tivesse fome, realmente não tem. É como se a gente tivesse acabado de almoçar e não entrasse mais nada. Então, eles começam a tomar muito líquido e isso acaba tendo, né, uma base de... Você tem poucas proteínas, você tem poucos sais minerais, poucas vitaminas, consequentemente, você fica mais fraco.
Medcine Cursos, um novo conceito em atualização.